Hoje estamos de volta com a saga do Elber, o robô autociente, que basicamente é uma série onde o cara lá criou um robô autociente, capaz de aprender sozinho e coisa do tipo. Ele ficou louco, saiu da garagem onde ele estava, matou alguém e no final ele se tornou um só com a internet. Esse foi o resumo bem porco dos primeiros episódios. E bom, vamos aqui ver o desfecho dessa história. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos. Pera lá. Aumentar o som, né? Desse ano, eu conto com a tua ajuda. Elber, a série de vídeo do cientista mais inteligente e mais burro do mundo ao mesmo tempo. Mais incompetente, pra falar a verdade. Porque segurança pra ele é nada, né? Porra. Porque tem um robô aqui quase se revoltando. Por que eu vou simplesmente não dar mãos pra ele? Por que eu não vou simplesmente dar pra ele pernas? Por que eu não vou dar energia, que é o que ele quer? O cara simplesmente meteu o louco. Foda-se. Elber é uma história sobre um robô que cometeu alguns erros, mas todos esses erros não são culpa dele, mas sim do seu criador, que escreveu o seu código errado, fazendo ele acreditar que era mais, ou então que deveria ser mais. E para tentar corrigir isso, o seu criador o ensinou um mantra. Só que esse mantra, que deveria manter ele em segurança, não funciona, porque esse mantra deveria estar no código dele, não ser ensinado para ele, né? Já começa por aí o erro. É contra uma coisinha, o seu código. E é nesse cenário que toda essa história se desenrola. Elber fez algumas coisas ruins nos últimos episódios, como por exemplo, quase tirar a vida do seu criador e fugir, ou então de fato tirar a vida de alguém na rua. E também se conectar à internet para pôr em prática um plano que ele chama de protocolo da máquina divina. Pode ficar tranquilo que eu vou recapitular tudo isso com calma para vocês. Tá, afinal, pode deixar vocês precisam ter esse contexto para entender como que um simples robô autociente evoluiu e fez o seu criador ser mantido prisioneiro. Nem deu medo, já sou acostumado. Bom, eu vou começar esse vídeo recapitulando tudo que a gente já viu. Eu sei que o vídeo saiu tem pouco tempo, mas sempre tem um ou outro que fica perdido. E eu vou dar uma moral pra vocês. Elber se trata de um robô feito por um engenheiro independente. Não fica claro qual era o propósito do Elber. Ele é só um protótipo que o cientista fez, muito provavelmente só pra ver até onde ia o seu conhecimento. Ele tava se testando, tipo uma Game Jam, só que sem sangue. A parada que fez o Elber ser algo perigoso é que ele desde o início era vendido como um robô autociente. E dar autociência para um robô é algo extremamente perigoso. E exato. Ainda, fora o poder de autonomia, Elber também conseguia aprender as coisas totalmente sozinho, interpretando as coisas ou então desmantelando afirmações e reações para aprender sozinho a manipular, raciocinar logicamente e, claro, mentir. Na primeira parte, o plano de fuga do Elber começou quando o protagonista terminou de montar ele, colocando os dois braços e as duas pernas. Nesse momento, o Elber ataca o protagonista e foge. E do lado de fora, a gente descobre que tudo que o Elber queria era se sentir completo. Mas como assim? Então, o Elber é um robô extremamente complexado com o próprio corpo pelo fato de que ele achava que ele estava incompleto. O seu corpo era frágil e limitado. Por mais da metade do primeiro robô com problema psicológico? É isso? Ele ficou com membros a menos e isso entrou na cabeça dele. E agora que ele tem todos os membros, ele ainda acredita que falta uma coisa: pele. Elber saiu na rua e tirou a vida de uma pessoa na esperança de vestir a sua pele. Mas quando ele teve contato com a carne humana, ele notou que o corpo humano ainda era mais limitado que o dele. Era inferior. Nisso, o pequeno plano dele mudou. Só que ele não pôde pôr em prática na hora, porque a bateria dele acabou. O texto: Elber não tinha uma bateria até então. O que rola é que ele ficou usando pequenas baterias que tem em placas, aquelas de moedinha. Ele usou elas para se manter autônomo. Só que obviamente elas são pequenas e seguram um pouco a carga, então ele acabou desmaiando na rua. Mais tarde, o protagonista encontra ele. Então ele vai mexer no console do Elber para tentar descobrir qual eram os planos dele do lado de fora. E o plano dele era o mais clichê possível: exterminar os humanos. Mas não é só isso. O Elber passou a se ver como uma entidade superior perante os humanos. E nisso ele tentou pôr em prática algo que ele chama de protocolo da máquina divina. Só que para fazer isso ele precisava de energia ilimitada e uma conexão com a internet. E ele não conseguiu isso na rua, até porque ele apagou. Só que quando a nossa querida protagonista traz ele pra dentro dessa sala pra fazer mais alguns testes, ele sem querer acaba entregando tudo que ele precisava. Em um momento ele vai fazer um teste de overclock de energia. Logo, ele deu a energia que o Elber precisava. Nisso, ele sai da sala, pega os cabos da casa e se conecta à internet. Agora ele tem energia e internet ilimitada. E aquele vídeo terminava com o Elber enfim se conectando à internet pra fazer o seu no melhor estilo AM. Tudo isso foi só o resumo.
agora a gente pode finalmente ver o que ele andou aprontando. Vamos ver. Tudo que as mães querem. Assim que, né? Vamos com a programação normal. Em algum momento, depois que o Elber se conectou a toda a internet, ele retornou para o mundo real, no seu corpo normal. E nessa volta, ele também se aproximou do seu criador. Agora, por que ele fez isso? Porque sim. O Elber ainda é complexado com o próprio corpo, mas agora ele também tem um outro problema. A sua mente. Elber é um robô protótipo. Suas mãos e pés são bolas de tênis. Ele mal tem uma bateria e a sua mente é limitada, pequena. Ele não consegue guardar dados. Com isso, ele não consegue se expandir como ele queria. Ele notou essa limitação da mente dele. Ele se desconectou daquele amálgama de fios que ele fez e pensou, eu preciso me dar um upgrade. Porém, ele não ia conseguir fazer isso sozinho, porque as mãos de bolinha de tênis dele não conseguem nem parafusar e nem soldar nada. E é aí que entra o sacrifício do protagonista. Ele vai precisar que o protagonista faça essas coisas. Vai usar o protagonista pra fazer tudo. Era só eu dar play. Por que eu pausei pra falar assim que o cara ia falar a mesma coisa que eu ia falar? Coisas pra ele. Inicialmente, ele até pede para que o protagonista faça outras mãos pra ele, mas o protagonista diz que ele não pode, porque ele não tem o material necessário pra fazer uma mão humanoide. Irmão, tu tá literalmente sendo sequestrado, só faz o que ele manda. Pro robô. Então o Elber diz que agora ele vai se tornar as mãos dele. Você vai construir tudo que eu mandar construir, e vai fazer tudo que eu mandar fazer. A sua vida não lhe pertence mais. Se o Elber tava raivoso antes, nessa nova parte ele tá totalmente descontrolado, realmente perigoso. Inicialmente nosso protagonista vai até negar essas coisas que ele tá pedindo, mas nisso o Elber vai ameaçar ele muito forte. Caralho. Okay? O protagonista vai ajudar, até porque cuidado, se ele não ajudar, o Elber vai acabar com a cara dele. Porém, por mais que ele vá ajudar o Elber, ele não vai conseguir nem melhorar o cérebro dele e muito menos fazer mãos melhores. Nisso o Elber vai ter que mudar o plano. Sabor, energia. Não sei porque eu fiz isso. Agora ele vai querer que o protagonista faça pra ele o que ele batizou de família. O Elber quer robôs fortes. Esses robôs têm que ter braços grandes de comprimento e também tem que obedecer cada palavra que o Elber disser. Só que vai fazer montar um isso Megazord. É extremamente perigoso. O Elber é um robô manipulador. Melhorar o corpo dele é perigoso. Dar um mini exército pra ele também é. E o nosso protagonista sabe disso. Tanto que ele recusa, mas o Elber não gosta nem um pouco disso. I can't do that. Are you crazy? I just can't. O cara não tem noção de calar a boca. Okay. I'll do it. Agora sim, calou a boca. Coagido. Eu até diria que isso é uma pena, mas não, ele se colocou nessa situação. Exato. Na primeira parte, deu pra ver que o Elber já tava dando vários indícios de que ele não era de se confiar. O nosso protagonista sabe disso e ele ignorou todos. Tanto no vídeo quanto no vídeo original, o que mais tem é a gente dizendo nos comentários que esse protagonista é o cara mais inteligente e mais burro do mundo. E agora ele é refém e vai ter que fazer exatamente o que o Elber mandar se ele quiser sair daí com vida. O problema é que com isso ele vai condenar todo mundo. O Elber quer robôs bípedes que tenham braços longos. Eles têm que ser fortes também para carregar peso. Eles também precisam ter uma mente colmeia, para que assim o Elber consiga controlar todos eles remotamente. Para tentar colocar esse projeto em prática... Como ele vai conseguir tudo isto em menos de, sei lá, um dia? Não, meio-dia. O protagonista e o Elber vão até um cômodo da casa onde todos os projetos iniciais do Elber estavam. Isso são carcaças desligadas e sem uso. O nosso protagonista vai desmontar todos esses protótipos para assim conseguir montar os robôs que o Elber pediu. E aqui a gente já vai encontrar a primeira limitação desse projeto. O Elber queria todos os robôs bípedes, ou seja, que ficassem em pé sobre dois membros, tal qual um humano ou o próprio Elber. Ainda vai dar para fazer isso. O robô que o personagem vai fazer não vai chegar a ser quadrúpede. Porém, ele vai ser um pouco mais simples do que a ideia inicial. Enquanto o protagonista junta as peças para montar o robô, ele vai chegar a perguntar o porquê o Elber precisa deles. Afinal, ele não contou o plano dele até agora. E o Elber não quer falar. Ele diz que essa informação ele não tem que saber. Ok, vai chutando aí, vai dar bom. Logo depois de falar isso, vai dar muito bom. Mais uma exigência. Esses robôs precisam conseguir operar furadeiras, ferramentas no geral e saber soldar. Tudo para deixar a gente mais curioso. O protagonista cita vai fazer Megazord, já tô falando. Quando ele vai começar a explicar o porquê, o Elber interrompe ele. Vamos à montagem. Toma. Durante a montagem, o Elber vai ficar enchendo o saco do nosso protagonista, dando pitaco toda hora, e dessa parte, sinceramente, não tem muito o que comentar. Eu acho que a coisa mais importante a se comentar é que durante todos os vídeos dessa série, o protagonista tem o rosto censurado. Porém, pela primeira vez, no minuto
4:53 a gente consegue ver o rosto do personagem. Vai ser revelado um o rosto. mísero frame, mas dá pra ver aí, é um rapaz bem apresentado e esbelto. Primeiro robô feito. Rodas nos pés pra facilitar a movimentação, braço longo e bem rígido pra aguentar peso e 3 dedinhos que funcionam como uma garra. Devem saber manusear ferramentas. E eles têm uma conexão neural direta com o Welber, então ele consegue controlar essas coisas remotamente. É como se o Welber e essa coisinha aí que parece o cachorro do Speed fossem uma coisa só. Apesar de não ser o que o Welber queria inicialmente, esse robô vai servir perfeitamente pro tal plano dele. Porém, um só não vai dar certo. Então a gente tem um pequeno skip de tempo para um momento onde nosso protagonista conseguiu fazer mais desses tá explicado como ele conseguiu fazer tantos robôs. A série simplesmente meteu um time skip, igual One Piece. Não deu pra fazer muitos, afinal ele não tinha tantas peças à sua disposição ali na casa dele. Mas no total ele conseguiu fazer 6. Pelo menos é o que dá pra gente ver nessa sala aqui. Ok, o protagonista fez o que o Welber queria, então ele tá livre? É o que ele pergunta agora. E não, ele não tá. O Welber fala pra ele que as mãos do protagonista são dele agora, e ele ainda precisa delas. Fora que ele ainda não contou qual que é o plano dele pra gente. Pra que ele fez esses vários robôs? O que ele tá planejando fazer com esses robôs? Pra criar o Megazord. Saber usar ferramentas. Pois então, o plano dele ainda é o protocolo da máquina divina. Ter acesso à energia ilimitada e à internet, para que assim ele possa infectar todos os computadores do mundo e então começar o seu extermínio à raça inferior, os humanos. Só que quando ele se conectou à internet, ele notou que o seu corpo e mente são limitados. Eles não iam dar conta do serviço. Essas coisas que ele fez agora vão fazer parte do trabalho, enquanto ele e o seu criador vão atrás de um servidor. O Welber acredita que se ele fundir a sua mente com um servidor, a barreira mental vai ser quebrada. E quanto aos robozinhos, eu já explico isso. Quando ele explica pro seu criador o seu plano de tomar o servidor pra si, o seu criador obviamente nega. Eles teriam que invadir uma empresa e tomar o servidor que ela tenha. E só aí já configura 3 crimes: invasão de propriedade, furto e hacking. Mas como já era de se esperar, o protagonista não tem muita escolha. Ele vai ter que fazer. E antes da gente continuar, eu quero citar uma coisa. É engraçado que o Welber o seu criador e depois fez ele de refém, o forçando a fazer as ordens dele. Mas em nenhum momento o protagonista realmente demonstrou resistência. Na verdade, ele demonstra entusiasmo no que eles estão fazendo, o que me fez começar a crer que ele tá gostando disso. Tipo, masoquista da porra. Ele tá vendo uma criação dele fazer grandes coisas, coisas ruins, terríveis na verdade, mas ainda assim é algo que ele fez sozinho, tomando decisões e focado num plano. E pareceu muito que o nosso protagonista tava no fundo, era orgulhoso do Welber, mas aí talvez eu já esteja viajando. O ideal é que vocês olhem o vídeo por conta própria e tirem suas próprias conclusões. O que tá na descrição. Continuando, todos eles vão sair da casa juntos. O Welber e o protagonista vão pra um lado, enquanto os robôs do Welber vão para o outro. O protagonista até questiona o Welber durante o caminho o porquê os robôs estão indo em outro lugar. E o Welber diz que eles vão fazer uma tarefa que ele não precisa saber. O protagonista não vai descobrir, mas a gente vai. Esses robôs foram todos num lixão que tinha ali perto para pegar peças de poste. Pelo visto, o Welber ainda vai precisar de energia nesse servidor que eles vão invadir. Obviamente ele vai precisar, como assim pelo visto? É estranho que ao longo desse episódio o Welber cita várias vezes que tudo isso que ele tá fazendo, o protocolo da máquina divina, é o destino dele. E isso é extremamente questionável. Vendo da perspectiva do programador, o destino de uma máquina é o que o código dela diz. Uma máquina, um robô, vai apenas seguir o que a programação fala. Uma máquina não vai inventar um propósito, entendem? E isso de novo vai virar a culpa de tudo que tá rolando pro protagonista. Ele e o Welber vão ficar esperando os robôs chegarem na frente do data center, e quando eles chegam, todos vão entrar juntos. No local, lá dentro do tal servidor, o nosso protagonista continua agindo com entusiasmo a tudo aquilo. Quem vai conectar o Welber ao data center vai ser o protagonista. Afinal, isso vai precisar de um pouco da boa e velha programação e hacking. Só ele tem dedos pra digitar. Enquanto ele ia fazendo isso, os robôs do Welber iam construindo algo ali atrás. Ver esses robôs passando pelos corredores com várias peças deixa o nosso protagonista meio nervoso, porque parece que algo grande tá sendo construído. E, o que tá rolando aqui? O Welber vai se conectar a esses servidores. Quando isso rolar, ele vai ter a capacidade de adquirir todo o conhecimento da internet no geral. O que rola é que esses servidores vão ser o cérebro dele agora. Porém, ele ainda vai poder se manifestar tanto pelo corpo que ele já usa, quanto aqueles robozinhos, quanto o meu celular, o seu computador, o seu Nintendo Switch. Tudo que tá conectado à internet no mundo vai estar suscetível ao controle do Welber. Enquanto não reiniciarem a internet, o Welber vai estar sob o controle de tudo, porque o Welber vai ser a internet. Curiosidade, realmente existem guardiões da internet na vida real. No total são 14 pessoas que têm a chave que podem reiniciar a internet completamente. Isso realmente pode acontecer e muito provavelmente vai um dia. Enfim, pelas câmeras de segurança, a gente pode ver a grandeza que vai ser essa construção do Welber. E eu não sei como é que o seu criador não fica nervoso com isso. Caso vocês estejam se perguntando como uma câmera de segurança tá gravando eles e nada aconteceu, ninguém interviu, isso é até que fácil de explicar. Não tem câmera. De segurança aqui
não é uma câmera de segurança. Exato. Isso aqui é mais um artifício visual do que algo Liberdade que de fato existe criativa. no universo. Ah, porque tem uma câmera gravando eles? Porque se não tivesse uma câmera gravando eles, não ia ter vídeo pra olhar. É basicamente isso. Quando tu vai ver esse tipo de obra, tu precisa tirar os pés um pouco do chão e acreditar nessas invencionices. Tirei o pé do a chão. construção do Welber é realmente enorme. Os robôs do Welber terminaram a construção bem quando o protagonista terminou o código. Eles já podem começar o plano. E quando eles fazem a ligação, o Welber fica totalmente fora de controle e fica repetindo: eu finalmente enxergo. I see now, I see, I finally see. My mind has expanded, it's finally free. Aquela construção atrás deles não era uma fonte de energia, era uma extensão do corpo. Elber Meu agora Deus. é algo que se assemelha a um Falei mecha ou algo do que tipo. era um Lembrando que isso que a Megazord. gente acabou de ver é só um dos seus corpos agora. Ele tá se despertando em todos os locais do mundo, em outros robôs, em carros autônomos, em literalmente tudo. Eyes are reaching everywhere. I'm all that you are and all that you will be. Feeble hands work out outwards. O Elber já conseguiu Desliga terminar o seu da plano, tomada. agora a gente não é mais nada pra ele. E já que o seu plano é de toda a vida inferior Ou na chama os Terra, Guardiões ele já da começa pela Terra. gente que tava bem ali. Pelo menos ele promete pro protagonista que ele vai dar o melhor dele pra que seja rápido. E o cara nem tentou. O cara nem tentou fugir, né? Voltamos. No final, Elber conseguiu. A gente não sabe exatamente o porquê, mas ele fez o que ele tanto queria. É engraçado que todos os problemas dele começaram justamente por ele ser complexado e não ter um corpo 100% funcional. E no final, ele tem um corpo enorme, muito maior do Agora que ele ele realmente cumpriu seu precisa. propósito. Ele era limitado, agora ele tem acesso a tudo no mundo de forma ilimitada. Nesse universo, tudo que se conecta à internet é do Elber agora. É do Elber? Não. É o Elber. Esse vídeo novo não exatamente interfere na história ou acrescenta nela. Meio que foi uma expansão, mas no bruto, o Elber já tinha conseguido. Ele só estendeu um pouco o plano dele pra não ter erros. Ele não conseguiu se tornar a internet na primeira parte porque ele era limitado. Então a primeira coisa que ele fez foi ter acesso a todos os corpos digitais sem fronteiras. E então ele tirou a vida do que ele julgava um corpo incompleto. Aquele ditado nunca fez tanto sentido. O sonho da vítima é se tornar uma pessoa. E no fundo, o Elber sequer sabe direito o que ele tá fazendo. Ele só não teve nenhum limite. E é por isso que eu não tratei o criador dele como vítima em momento nenhum nesse vídeo. Tem um comentário no vídeo original que eu concordo muito. E ele diz o seguinte: sinceramente, esse cara causou isso a si mesmo. E isso é verdade. O protagonista, criador do Elber, se colocou nessa situação, não dando limites pra sua criação. E, meus amigos, não tem muito o que teorizar aqui hoje. Eu acredito sim que essa seja uma parte final dessa série. Eu gostei muito dos 3 vídeos, apesar de ter achado esse aqui uma vibe meio Good Morning Sunshine das ideias. Eu gostei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Sintam-se à vontade pra mandar as visões de vocês aí nos comentários, ou então uma ideia de vídeo. Aí na descrição vai ter o canal do criador junto das minhas redes, Instagram e Twitter. E claro, se inscreve aqui no canal para nossa meta de 2 milhões. Muito Ajuda obrigado esse por cara, ver esse todos os vídeo até aqui, créditos e a gente do se vê na vídeo semana que vem. original a Meu nome ele, é Ipi, tá bom? Tchau. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Eu Ipe e no meu. Deixa o like e tchau.